Então, salvação. De que temos que salvar-nos? Lucas 1, 77. O que significa a salvação? Lucas capítulo 1, versículo 76. Vamos começar um versículo antes. Fala: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Zacarias aqui está falando por meio de Deus, e ele fala algo muito simples. João Batista vai dar, está falando de João, antes de Jesus, vai dar o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. O que é a salvação? É ser salvo das consequências de seu pecado. Salvação é um momento no qual a pessoa é perdoada de seus pecados. Por exemplo, outra escritura que fala o mesmo, em Colossenses capítulo 1, em Colossenses 1, versículo 14. Fala, podemos começar o versículo 13, ter mais contexto. Colossenses 1, 13 fala: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém. Outra vez, redenção, que é salvação, é perdão dos seus pecados. Quando a pessoa é perdoada, a pessoa é salva. Amém? Então, no Antigo Testamento, muitos anos antes do cristianismo, olha em Jeremias capítulo 1. Em Jeremias capítulo 31, Jeremias 31, há uma profecia sobre a nova aliança, sobre o cristianismo. Jeremias 31, versículo 31, fala isto: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no seu íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus dele, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará a seu próximo, nem a seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão. Desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes, escutem isso, perdoarei a maldade, e não lembrarei mais dos seus pecados. 100 de anos antes da vinda de Jesus, Jeremias, o profeta do Senhor, fala algo incrível a Israel. Ele fala, no futuro, eu vou ter uma aliança nova com o povo de Israel. Não vai ser uma aliança como anteriormente, mas uma nova aliança em que eu perdoarei seus pecados e não me lembrarei mais deles. Por que é tão importante isto? Porque no Antigo Testamento, para uma pessoa ser perdoada, acontecia sacrifícios de animais. Não sei se vocês lembram, não? Tinha que sacrificar animais. E agora, Deus fala, não mais isso. Jesus vai ser o sacrifício último. E depois dele, não mais sacrifício. Deus perdoará os pecados das pessoas. Amém? Então, muito importante entender para nós que a salvação é o perdão dos pecados. Amém? Está simples, hein? Agora, como
a gente, como os não cristãos, se salvam? Uma boa pergunta, verdade? Como eles entram com o perdão dos seus pecados? A verdade é que é algo muito simples, mas muitas pessoas não entendem, porque vêm de diferentes passados religiosos. Então, a Bíblia fala sobre um plano de salvação. Vamos começar com a primeira coisa importante para salvar-se. Número 1. Para salvação, número 1, você tem que ouvir o mensagem primeiro. Amém? Amém? Muito simples, tem que ouvir o mensagem. Olha em Romanos 10, versículo 14, fala disso um pouco. Romanos 10, 14. Romanos 10, 14 fala: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram falar? E como ouvirão, se não ouvir quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Amém? Amém. E as os pés de Malcolm podem ser bonitos. Amém? Amém. Espiritualmente, amém? O ponto aqui é que aqui fala a escritura muito simples. Como eles vão crer se não ouviram a mensagem? E como vão ouvir se não são enviados? Para uma pessoa ser salva, tem que escutar a mensagem de Cristo. Amém? Isto é bastante forte, porque algumas pessoas pensam que é possível salvar-se sem Jesus. Mas olha o que Romanos 2 fala. Romanos 2, versículo 12, fala assim: fala, tudo aquele que pecar sem a lei perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios, e gentios é qualquer pessoa que não é judeia, quando os gentios que não temem a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também na sua consciência e aos pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. A Bíblia fala aqui que se você tem a lei, a Bíblia, você está perdido, precisa salvação. Amém? Se você não tem a lei, é um gentio. Se você não tem a Bíblia, não é escutado de Deus. Deus coloca a lei em seu coração. Então, há muitas coisas de Deus que podemos entender ainda assim na Bíblia. E aqui fala que a consciência vai julgar a eles. Deus vai julgar a eles por sua consciência. O ponto é este: quem não ha ultrapassado uma palavra, não? Sua consciência. Quem não ha ultrapassado sua consciência? Ninguém! Todos nós hemos violado nossa consciência em algum tempo, não é assim? Ninguém que não conheça de Deus, todos nós hemos obrado mal em alguma vez. E como fala em Romanos 3 aqui, em versículo 10, como está escrito: não há nenhum justo, nem sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos estão perdidos, toda a humanidade está perdida. Você tem a Bíblia ou não tem a Bíblia, todos estão perdidos e precisam da salvação. Agora, se você não ouviu ou escutou a mensagem, você está perdido. Mas uno pode falar: é injusto isso.
Verdade? Sim, é injusto. É injusto que você tenha a oportunidade de ter a Bíblia agora, neste momento também. É injusto. As pessoas não são salvas por suas obras, são salvas por a graça de Deus. Amém? Então, o fato que vocês e eu hoje temos acesso à palavra de Deus. Uau! É a graça de Deus. Aqueles que não têm acesso estão perdidos. E por isso nós temos uma responsabilidade de ir e pregar a palavra de Deus a eles, para que se salvem. Amém? Por isso, como igreja, temos o que Tyler falou durante as boas notícias, o plano de coroa de espinhos. Nosso plano é de implantar igrejas em cada país do mundo, começando em cada cidade importante do mundo e depois ir a todos os países do mundo. Esse é o nosso plano, porque o evangelho tem que ser pregado a cada pessoa no mundo. Amém? Então esse ano, se Deus permite, vamos implantar a igreja em Paris. Amém? Igreja em Cidade de México. Uau! Orlando, Boston, São Francisco, 3 igrejas nos Estados Unidos. E ano que vem estamos pensando em ir a Manila, Filipinas, Hong Kong, temos que ir a Chennai, Índia, temos um plano de ir a Cairo, Egipto, a Johannesburgo, Sudáfrica, o plano de ir a Moscou, Rússia. O plano é de chegar a cada cidade, Sydney, Austrália. Queremos chegar a cada cidade importante do mundo e depois disso ir aos países que são vizinhos. Como agora em Brasil, amém? De Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia, Venezuela, Colômbia. Temos que chegar a todo o mundo, amém? Por quê? Porque as pessoas estão perdidas. Escutem ou não a Bíblia, precisam a salvação de Deus, amém? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para ser salvo, você tem, não somente que ouvir a mensagem, tem que acreditar a mensagem, amém? Tem que acreditar. Olha em Atos 4, versículo 12. Atos 4, 12. Estou chegando a Atos 4, já cheguei, amém? Ok, Atos 4, versículo 12, fala isto. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso é muito forte aí. A Bíblia fala que somente em Jesus existe a salvação. É forte, hein? Isso implica que todos os que são ateus não são salvos. Podem ser que sejam melhores pessoas que você. Pode ser que sejam pessoas boas aos olhos do mundo. Mas o problema é que eles têm pecado. E somente Jesus perdoa os pecados. Amém? Se você segue outras religiões que não acreditam em Jesus como Cristo para a salvação, como muçulmanos, budistas, daoístas, hindus, essa maioria do mundo não são salvos. Uau. Mais ou menos 5 bilhões do mundo acreditam nessas religiões. Nós estamos em uma minoria muito pequena em comparação ao mundo. A Bíblia fala solamente por Jesus as pessoas podem ser salvas. Hoje mesmo eu estava assistindo a CNN.com, as notícias, não? E creo que foi em Cairo, bombardearam 2 igrejas. Uma católica, outra protestante, e como 17 pessoas morreram e muitos feridos. Esse é o mundo no qual vivemos. Nós vivemos em um país que temos muitos privilégios. O Brasil é um país incrível, amém? Não temos inimigos naturais, não?
somente no futebol, não? Mas ainda tem o melhor futebol do mundo, assim que também, amém? Mas a menos que Corinthians vai ganhar esta quarta, amém? Mas é importante entender que, muito sério, somente Jesus somos salvos. Forte. Não tão forte aqui em Brasil, mas forte se você está vivendo em Cairo, ou forte se você está vivendo em Johannesburgo, ou em Líbia, ou em Israel. É muito forte acreditar em Jesus, amém? Então, segundo ponto para a pessoa ser salva é acreditar na mensagem, mas não é suficiente. Tem que ouvir, amém? Bom passo. Tem que acreditar, bom passo, mas não é o momento, em que momento os pecados são perdoados. Então, vamos a Atos, capítulo 2. Vamos lá. Em Atos 2, versículo 36, Pedro está pregando aqui aos futuros cristãos, que ainda não eram cristãos. E ele fala a eles, aos judeus, portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando viram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aí vemos. Ele fala aí que Pedro falou aos judeus, você tem que arrepender-se e depois ser batizado. Para quê? Para o perdão dos seus pecados e receber o Espírito Santo. Então, aqui vemos ponto 3 e 4. 3 é arrependimento. Ponto 3 é que arrepender-se. Ponto 4 é que bautizar-se. E no bautismo é quando a pessoa recebe o perdão dos seus pecados e o Espírito Santo. Mas vamos falar primeiro do ponto 3, amém? Depois vamos a 4. Vamos falar primeiro sobre o arrependimento, amém? Então, antes de a pessoa ser batizada, biblicamente, tem que arrepender-se, amém? Então, há muita confusão às vezes, não é um bicho de 7 cabeças, sobre o que significa o arrependimento. Algumas pessoas pensam que arrependimento é sentir-se mal dos seus pecados. Eu já estou arrependido. Outros pensam que arrepender-se é mudar somente sua mente, mas não sua vida. Mas aqui fala que arrependimento é um pré-requisito para o bautismo. Amém? Como hoje, por exemplo. Temos 2 irmãs hoje, que não estão aqui hoje porque estão tomando um vestibular. Que Andressa e Natália estão tomando vestibular. Vão estar aqui depois para a reunião de líderes. Mas elas não podem entrar na universidade sem antes pegar quê? O vestibular, verdade? E se não fazem bem sua prova, não entram na universidade, verdade? Tem que ter certo puntagem, não? Então é o mesmo. Um pré-requisito para o batismo é arrependimento, amém? E também acreditar em Jesus. Mas o que significa arrepender-se? Olha Mateus capítulo 28. Vamos lá. Mateus 28. Versículo 18 ao 20. Como você sabe se arrependeu antes do seu batismo? Aqui vamos ler as últimas palavras de Jesus no livro de Mateus a seus discípulos. O Jesus ressuscitado entre os mortos. Amém? Ele fala isto em versículo 18. Fala, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus aqui está falando com os 11 discípulos dele, amém? Não Judas, porque Judas se suicidou, amém? Então ele fala aos 11, vocês 11, têm que ir a todas as nações e fazer discípulos. Agora, pensa logicamente. Eram 11 discípulos em Galileia, sem carros, sem celulares, sem internet, sem aviões, sem camelos. Eles não tinham camelos, eram pobres eles. E Jesus fala a eles, vocês 11 têm que ir e fazer discípulos de todas as nações do mundo. Há mais de 11 nações, verdade? Naquele tempo havia muito mais de 11 nações. Como eles poderiam fazer isto? Isso é impossível. E na mesma escritura explica como. Eles fazem discípulos, depois batizam esses discípulos, e depois de batizar, versículo 20, você ensina-os a obedecer tudo. Para ser um discípulo, você tem que obedecer a Deus, amém? Mas a última coisa que ele ensinou aqui em Mateus é de fazer discípulos. Então, um discípulo é uma pessoa que faz outros discípulos. É uma pessoa que está involucrada em quê? Em não convidar pessoas à igreja. É muito mais que isso. Em estudar a Bíblia com as pessoas. Em mostrar o plano de salvação. Em bautizar pessoas. E depois de bautizar, ter um relacionamento com eles ou elas de discipulado, em qual eles ensinam a ele ou ela a obedecer. Esse tem que ser os frutos de uma pessoa antes de ser bautizada. Tem que ter um coração de entender isto e de fazer isto. Por que eu falo isso? Porque a escritura que Malcolm leu, ele me roubou a escritura, em Marcos capítulo 1, vamos lá. Estamos no mesmo espírito, irmão, nessa escritura, Em Marcos capítulo 1, quando Jesus chama aos futuros discípulos dele, em Marcos 1, você vai entender agora isto muito, muito bem. Então, em versículo 16, andando à beira do mar de Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, siga-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. E um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles os seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, com os empregados, no barco. Jesus chamou a 4 pessoas. André, Simão, Pedro, João e Tiago. Eles não eram discípulos de Jesus. Não eram. Se você lê a passagem em paralelo, ele faz um milagre aqui. Não fala aqui, mas o que aconteceu, ele faz um milagre com os peixes, pesca milagrosa. E depois que eles olham a pesca milagrosa e os chamam, eles deixam tudo e seguem a Jesus. Mas a quem os chamou Jesus? Versículo 17. E Jesus diz, siga-me e eu os farei pescadores de homens. Jesus chamou eles para ser pescadores de homens. Isso é muito importante. Eles entenderam isto antes de seguir a Jesus. Ser pescador de homens, em Mateus 28, é só ser discípulos. Não convidar pessoas à igreja, isso não é fazer discípulos. Não falar com alguém, aceita Jesus no seu coração. Não, é fazer discípulos. Eles entenderam isto antes de ser bautizados. Antes de seguir-lo. Eles não eram bautizados neste momento. E eles entenderam isso e seguiram a Jesus. Por que falou isso? Porque isso aconteceu comigo. Eu me bautizei como discípulo quando eu tinha 22 anos. Amém?
Mas quando eu tinha 21 anos, eu fui batizado também. Agora, não entendo, dois batismos? Não, a verdade, eu fui batizado 3 vezes. Foi batizado primeiro como bebê, mas sabemos que isso não conta. Por quê? Porque a palavra batismo significa imersão. E os bebês não salpicam água, não batizam. Batiza é imersão, totalmente na água. Você teria que tomar o bebê e na água, não? Isso seria um batismo. Mas ninguém batiza bebês. Salpicam água somente. Mas ainda que você faça isso um bebê, não adianta. Por quê? Porque você tem que arrepender-se antes do batismo. Um bebê pode arrepender-se? Um bebê pode acreditar? Então um bebê, se morre, é salvo. Amém? Amém. Mas há religiões que não acreditam nisso. Ainda que, porque não entende seu pecado. Agora, aos 21 anos, eu estava em Miami, morava em Miami, com meu pai e minha mãe. E eu recebi em minha casa um panfleto sobre os últimos tempos. Conferência sobre o fim do mundo. E eu, uau! Fim do mundo? Explicamos o livro de Apocalipse. De Revelação. Como se fala aqui? Apocalipse. Explicamos os livros de Apocalipse. Revelação. E eu falei, eu fui com minha namorada naquele tempo. E fala, damos como presente uma Bíblia nova a vocês. Eu falei, uau, eu quero uma Bíblia nova. Então eu fui, me deram uma Bíblia nova, mas era uma Bíblia ruim porque todas as Bíblias são boas, mas era o inglês antigo. Então eu não entendia muito bem. Uma Bíblia com um inglês muito antigo, mas tudo bem. Mas eu fui por uns 3, 4 dias a essas conferências do fim do mundo. E depois do último dia da conferência, eles me falaram, Raul, você quer ser salvo? E eu falei, sim. Eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo. Ok, temos que falar por uns minutos antes que você seja salvo. Eu falei, amém, falemos. E minha namorada estava também. Fomos a um quarto e falamos, o que tenho que fazer para ser salvo? Me leram Atos 2:38. Você tem que ser bautizado para perdão dos seus pecados. Eu falei, aí fala isso, eu tenho que fazer isso. Quando me podem bautizar? Agora mesmo. Eu falei, joia, tudo bem. Tudo bem. Então eles colocaram uma robe, how do you say robe? Robe. Uma túnica branca, não? Então, eu fui bautizado, olhem isso, para o perdão dos meus pecados. Eu entendia muito bem que eu estava sendo bautizado para a salvação, para o perdão dos meus pecados. Poucas igrejas ensinam isto, mas algumas ensinam. Esta foi uma delas. Eu fui batizado 21 anos para o perdão dos meus pecados, amém? Mas eu fui batizado esse dia, depois minha namorada foi batizada também, depois as túnicas, devolvimos as túnicas, e eu nunca mais fui a essa igreja. Por quê? Porque eu não me arrependi biblicamente. Agora, eu lia toda a Bíblia naquele tempo. Eu havia lido toda a Bíblia, eu dava um dízimo do meu dinheiro, eu ajudava os pobres na rua, mas eu não era um discípulo de Jesus. Esse era o problema. Por que não era um discípulo de Jesus? Porque eu não entendia Mateus 28, que antes de ser bautizado, eu preciso arrepender-me biblicamente. E arrepender-me biblicamente só um discípulo pode ser bautizado. A pessoa que entende isto, como os apóstolos entenderam em Marcos capítulo 1. Eu não entendia que eu tinha que fazer discípulos. Eu entendia que eu tinha que falar às pessoas de Jesus, convidar pessoas à igreja, talvez mostrar uma escritura ou duas, mas não fazer discípulos. Não ajudar a meu amigo ou a minha amiga a estudar a Bíblia, conhecer de Deus. E depois que eles se bautizam, ter um relacionamento, como Mateus 28:20 fala, de ensinar a eles a obedecer. Não entendia isso. Então, um ano depois, da universidade,
eu conheci discípulos verdadeiros. Me convidaram à igreja, eu fiz um estudo que nós fazemos de vida de um discípulo, e me falaram, você é um discípulo? Eu falei, absolutamente eu sou um discípulo de Jesus. Absolutamente. É mais, nem chegou a isso. Eu tive problemas no estudo de palavra de Deus. Porque eu falei, o que você está fazendo comigo? Você me está ensinando a palavra de Deus, implicando que eu não entendo a palavra de Deus? Também tinha orgulho também, como outro pecado. Né? Então, foi muito interessante eu entender que, biblicamente, eu não era salvo. Por quê? Porque não me havia arrependido, biblicamente, antes dos meus pecados. Sim, havia mudado coisas, amém? Havia mudado muitas coisas. Mas não era um discípulo. Meu enfoque não era pescar homens. Meu enfoque era ser algo para Deus. Então, é muito importante entender isto. Por quê? Porque, às vezes acontece, ainda na nossa igreja, que pessoas se bautizam, principalmente adolescentes, e às vezes se bautizam mais por seus pais, porque seus pais são discípulos e querem bautizar-se, ou às vezes se bautizam porque é algo que tem que fazer, mas não entendem que tem que ser discípulos. Então, nós temos uma irmã incrível que está agora no vestibular, que é Natália. E Natália, ela se incorporou à nossa igreja há uns 2, 3 meses atrás. Mas ela estava estudando a Bíblia com outras meninas, com Shea. E estudando a Bíblia com Shea, com outras meninas, ela se deu conta, uau, eu fui batizada para o perdão dos meus pecados. Mas eu nunca entendi tudo isso. Eu nunca entendi de ser tão aberta. Eu nunca entendi de arrepender-me desta maneira. Então, ela tomou a decisão de ser batizada. Então, isto é muito animante. Agora, isto passa em casos mínimos na igreja, mas é importante. Por quê? Porque se você é bautizado e não se arrependeu biblicamente, então seu batismo não contou. Porque a Bíblia fala que somente há um batismo, amém? Mas tem que ser um batismo correto. Então, a minha vida, como falei, eu me batizei 3 vezes. Mas, a verdade, só me batizei uma vez, amém? Quando tinha 0 anos, quando tinha 21 anos e quando tinha 22 anos. O único batismo que contou foi quando tinha 22 anos, amém? Então, arrependimento é muito importante antes do batismo, amém? Então, o quarto ponto é o batismo. O batismo é para perdão dos pecados. Olhem para as escrituras. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3. ¿Están comigo, irmãos? Sim. Vamos, Joey. 1 de Pedro, capítulo 3. E Andressa chegou, irmãos, aqui. Amém, Andressa. Bem-vinda. Espero que a prova foi boa. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos lá? Fala, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio de água. E isso é representado pelo bautismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Amém? Aqui fala que durante o tempo de Noé, Deus trouxe que? Dilúvio, lembra? Então, Noé construiu uma arca por 100 anos, uma arca. E quando a água começou a chover no mundo, todos morreram. Mas a água que matou o mundo salvou Moisés, porque como se faz flotar? Flutuar
o arca, flotar em espanhol, flutuar o arca, amém? Somente 8 pessoas se salvaram. E a vezes pensamos, muitas pessoas são salvas. Não muitas pessoas são salvas. Se naquele tempo 8 se salvaram, uau! Temos que ter muito cuidado e entender bem o plano de salvação, amém? E aqui fala que as águas de Noé representam o batismo que agora nos salva a nós. Não é a remoção do sujeira do corpo. Não é que quando você entra no água você se limpa fisicamente. Não. Sua consciência, sua alma, é perdoada, é limpada por meio da sangue de Jesus. Amém? Muito bom. Também, muito interessante, em Marcos 1, versículo 4, lembram que antes de Jesus, Deus enviou um profeta. Seu nome era João o Batista. Lembram dele? João o Batista também bautizava. Mas qual era o propósito de seu batismo? Marcos 1:4. Assim surgiu João, bautizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Amém? João batizava para perdoar pecados. Amém? Para salvar pessoas, basicamente. Em Lucas 7, 24, vamos lá. Jesus fala de João. Lucas 7, 24. Estamos lá? Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu os digo. E mais que um profeta. Esse é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo bautizados por João. Agora, versículo 30, muito importante. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo bautizados por João. Quem rejeitou o propósito de Deus? Os que conheciam a Bíblia. Os peritos da lei, os fariseus, as pessoas simples entendiam muito bem. Temos que ser bautizados para a salvação. Sim, mas a maioria do mundo acredita que você tem que ser salvo somente aceitando Jesus e depois se bautiza como um símbolo. Não ensina isso a palavra de Deus. Não ensina isso. A Bíblia fala que rejeitaram o propósito de Deus para eles. Nossa perseguição como igreja não é do mundo, é do mundo religioso. As pessoas que perseguem a nós, as igrejas que acreditam em que você é salvo por aceitar Jesus. E que o batismo é somente um símbolo. E você não precisa ser bautizado. Alguns falam, e o que acontece se alguém está em caminho ao seu batismo e morre? Biblicamente, não é salvo. É injusto isso? Não, não é injusto. Deus dá a cada pessoa certo tempo. Esse tempo está estabelecido antes de que você nascera. Você tem que escolher, nesse tempo, buscar a Deus. Amém? E também, alguém tem que ter a graça de pregar a você a palavra de Deus também. Amém? Não é injusto. É injusto que vocês tenham hoje a oportunidade de ser salvo. Isso sim é injusto. É injusto que eu tenha a oportunidade de ter acesso à Bíblia.
Quando minha mãe era pequena, a Bíblia se leía em Espanha, em Galícia, em latim. Nem se leía em espanhol, que era o idioma dela, em latim. E ninguém entendia a Bíblia. E quase ninguém tinha a Bíblia naquele tempo. Então, nós vivemos em uma geração que temos acesso à palavra de Deus. Amém! No passado, Satanás enganava as pessoas com falta de acesso à Bíblia. Agora, Satanás engana as pessoas com muito acesso à palavra de Deus. Ensinando doutrinas falsas como, você aceita Jesus? Tudo bem, você é salvo. Não. E alguns de nós temos familiares que acreditam nessas tradições. E às vezes lutamos. Eu estudo a Bíblia com muitas pessoas. E a maioria deles não querem ser discípulos. Por que não querem ser discípulos? Quando fazemos estudos, eles entendem que eles não são cristãos, que eles são discípulos. Mas não se querem tornar discípulos porque não querem aceitar que seus familiares são perdidos. Porque eles vão à igreja, eles assistem à igreja, leem a Bíblia, mas não entendem que tem que ser batizado para perdoar os seus pecados, que hay que arrepender-se biblicamente antes de ser batizado, e não somente ser batizado. Então, muitos não se convertem. Eu aprecio muito meu querido irmão Danilo. Danilo ha sofrido muita perseguição de sua família. A família de Danilo é uma família incrível. Ele é um garoto incrível, amém? Mas era um garoto incrível perdido. E ele teve que lutar com isso. Minha família acredita outra coisa que eu. E a Bíblia ensina claramente, mas ele lutou. É mais, tomou tempo para ele batizar-se. Mas ele se deu conta e entendeu, sim, meus pais, minha mãe estão perdidos. Ele até estudou a Bíblia com eles a semana passada. Eles não gostaram muito, mas ele está amando a sua família. Por quê? Porque está dando oportunidade a eles de ser salvos. E, ainda que eles não entendam, ainda que eles até persigam ele, por lo menos está dando oportunidade a eles ser salvos. Amém? A palavra de Deus não é tão difícil de entender. É mais difícil de aceitar e de obedecer. Amém? Eu gostaria que a Bíblia que só fora aceitar Jesus. Nosso trabalho fora muito mais fácil. Se tivéssemos 100 de pessoas hoje, porque hemos estudado com 100 de pessoas. Somos um grupo super evangelístico. Mas não é assim, a Bíblia não ensina isso. Mas ainda a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Mas se você não tem um bom coração, você não vai entender a Bíblia tampouco. Porque a Bíblia é como uma parábola. A parábola os fariseus escutavam, mas entrava por um ouvido e saía por outro ouvido. Você pode ter a Bíblia, ler e não obedecer. Por quê? Porque se engana justificando seu próprio pecado. Então, alguns falam algo que confunde eles. Falam, e que onda com o ladrão na cruz? Jesus fala com ele claramente, sem ser bautizado. Você hoje estará comigo no paraíso. Muito boa questão. Vamos a Marcos, capítulo 2. Marcos 2, versículo 10, fala isto. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse o paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue sua massa e vá para casa. E ele se levantou. A Bíblia fala que quando Jesus estava na terra fisicamente, ele tinha autoridade para perdoar pecados. Então ele perdoou ao ladrão na cruz, amém? Ele perdoou ao paralítico aqui, em Marcos 2, amém? Ele perdoou também a mulher adúltera que iam apedrejar, lembram? Porque quando ele estava fisicamente na terra, ele falava, seus pecados são perdoados. Esse era Jesus, porque estava fisicamente na terra. Agora, quando ele subiu ao céu,
ele deixou um plano de salvação. E o plano de salvação implica arrependimento e bautismo. Por que entendemos isto? Porque Jesus se apareceu a alguém muito importante depois da sua morte. A Saulo, a Paulo. Mas, olhem em Atos 22, ainda que Jesus se lhe apareceu a Saulo, ele teve que ser bautizado também. Em Atos 22, versículo 6, fala: por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Uau! Depois você pula ao versículo 14, fala: então ele lhe disse, aqui está falando Ananias com Paulo, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua bondade e ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando? Levante-se, seja bautizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Saulo, ele viu a Jesus depois da sua ressurreição. Mas Jesus não perdoou ele. Ele teve que perdoar ele como? Sendo bautizado para perdão dos seus pecados. Não perdoou ele dando uma palavra. Por quê? Porque ele já ressuscitou e já tem um plano de salvação. Amém? Então, ainda que Jesus se apareça com uma palavra? Apareça a você hoje, você teria que ser bautizado para perdão dos seus pecados, igual que Saulo foi bautizado. Amém? Agora, muito interessante, versículo 22, que acabamos de ler aí, 16, perdão. E agora, aqui está esperando: levante-se e seja bautizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando uma pessoa se bautiza, é quando ele ou ela invoca o nome do Senhor. E invocar o nome do Senhor é parte do bautismo. Invocar implica falar. Implica falar que Jesus é meu Senhor. Amém? E Paulo foi bautizado invocando o nome do Senhor. Alguns pensam que somente tenho que invocar o nome do Senhor. Não. Porque Paulo, ele mesmo foi bautizado para invocar o nome do Senhor. Amém? Então, posso falar muito mais sobre isto, mas eu acho que é suficiente. Mas se você tem perguntas, por favor, fale comigo depois. Esse tema é muito importante porque queremos ser salvos. Amém? Sim. Espero que hoje haya ajudado. Espero que entendamos muito bem que para ser salvos temos que escutar o mensagem, acreditar o mensagem, arrepender-nos de nossos pecados, implicando ser um discípulo, e depois ser bautizado para perdão de seus pecados e receber o Espírito Santo. Amém? Amém. Amo muito a vocês e para Deus seja toda a glória. Amém. Amém. Amen.